18:20. Que diz assim, Salmo 18:20. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Amém. A gente vai fazer um estudo, hoje é um culto de estudo bíblico, né? E a gente vai fazer um estudo aqui sobre a pureza do nosso casamento, da nossa união, tá? Então, nesse primeiro versículo, né, a gente leu aqui, né, que é 18:20, né, o Senhor me retribui segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Então, meus irmãos, para começar, né, o Senhor Ele nos retribui, tá? É claro que pela fé, a nossa salvação, nossa vida, pela fé. Mas o Senhor tem que encontrar em nós essa pureza, esse sentimento único, esse amor que deve haver em nosso casamento. Então, quando a gente encontra, a gente pode até abrir e já ler, né, Efésios 5, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Com relação ao marido e à mulher. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Eu não vou prosseguir. Mas aqui fala da nossa união, da união do homem e da sua mulher, quando se unem. E essa união, ela uma coisa assim que é básico, né? É essa pureza de coração que nós lemos lá em Salmos, né? Então, a pureza lá do casamento começa no primeiro passo. Então, é justamente quando a gente decide casar, né? A esposa que estava aqui orando por mim, né? Então, a gente tem que se apresentar realmente diante do Senhor e colocando realmente esse propósito. E a gente tem que ter esse sentimento e essa busca por essa pureza, por esse coração realmente totalmente puro e limpo diante do Senhor. Lá em Hebreus 13, versículo 4,
você pode abrir também, a gente encontra o seguinte: digno de honra seja o casamento ou o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, meus irmãos, o casamento, quando a gente se une, né, como nós lemos aqui em Efésios, o homem deixa o seu lar, né, a sua esposa também deixa, no caso a mulher, né, deixa o seu lar e em seguida se unem. Eu até estou vivendo agora uma outra fase, né, que meu pai faleceu e a minha mãe voltou. É engraçado isso. Minha mãe está morando comigo e é bastante interessante, né, que hora parece... Ela deve estar me assistindo aqui, né? Então, a gente até brinca que a nossa criancinha, o nosso bebezinho agora, né? Mas é uma fase interessante, né? Que a gente... É como se a gente voltasse no tempo, né? A gente vê ali, né, a nossa mãe, né, o pai, cada um tem uma experiência. Mas quando a gente deixa esse lar paterno, materno, né? A gente vai realmente com essa decisão para a gente construir algo, e isso tem que ter realmente essa pureza. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar muito exemplo da minha área, que é engenharia, né? Então, você vai construir, você tem que ter um cimento, que ele não pode ter nenhuma impureza, né? O cimento é aquela massa, né? Esse revestimento aqui, aliás, imita cimento, não é cimento, né? Ele tem que ser puro. Então, você não pode ter nenhuma impureza, caso contrário, esse cimento não vai reagir, ele não vai formar a liga, que a gente chama, né? Então, assim, a união, ela não pode ter nada ali, nada que atrapalhe, nada que, digamos assim, impeça esse fluir de Deus. Então, o Senhor só vai fluir realmente se a gente tiver esse coração entregue, esse coração que deseja ter essa pureza e essa santificação diante do Senhor. Então, meus irmãos, essa pureza, ela é um princípio. Então, ela é uma decisão que nós tomamos em assumir, primeiramente por amor a Deus e em amor à nossa amada, né, ou seu amado, no caso. Então, é algo assim que a gente assume e é algo que realmente é uma decisão. É quando a gente assume a Cristo, a gente aceita Cristo, assim também a gente assume esse casamento, essa decisão e essa escolha. E o casamento, né, conforme nós lemos aqui em Efésios, ele também simboliza, assim como a palavra de Deus, né, a gente sabe, né, que o Velho Testamento, ele tipifica a pessoa de Cristo, e o Novo Testamento, ele revela, né, ele mostra justamente esse mover de Deus, através do livro de Atos, por exemplo, né, as epístolas de Paulo. E assim também a nossa vida, o nosso viver, ou nesse caso o casamento, ele tem que representar e tipificar também a Cristo. No caso, a Cristo e a igreja. Então, nisso a gente tem que ser fiel à palavra, fiel a essa tipificação. Então, a igreja sendo pura, buscando ali o seu amado, e o amado ansiando também pela sua amada, pela sua esposa. Então, esse é um princípio que a gente também tem que ter, assim, a gente tem que espelhar através da nossa vida, através do nosso casamento, nesse caso, né? Então, no casamento, são dois unidos, né, que se achegam a Deus nessa concordância, e não deve haver o julgo desigual, né? Então, o que é o julgo desigual? É justamente, a imagem do jugo, né? Jugo é aquela, acho que todos sabem, né? É aquela peça, né, que você coloca quando você tem dois bois, né?
e você permite com isso prender os bois e os bois arrastarem, né, aquele carro. Então aquela peça chama-se jugo, né? Então o jugo desigual é o quê? Você põe um boi maiorzinho, um boi filhotinho, enfim. Então o que vai acontecer? Aquele que vai, que está, digamos assim, o jugo mais apertado, ele vai puxar e o outro não vai puxar, o outro vai trazer ou vai frear, né? Ou então um boi vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Então no casamento a gente não pode ter esse jugo desigual. Então a gente tem que ter essa concordância. A gente tem que andar realmente juntos. E tem que haver acordo. Então muitas vezes a gente está diante de uma situação ou uma decisão, né? E podem haver, né, e há, né, opiniões, visões diferentes, experiências diferentes. Mas a gente tem que entender que é um casamento e não deve haver o jugo desigual. Então temos que entrar em acordo. Até a palavra de Deus nos ensina: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então a gente tem que entrar em acordo em nossos casamentos, né? A palavra casamento, ela vem da palavra casa, né, o lar, e matrimônio, por outro lado, né, vem da palavra mãe, né, o matrimônio. É interessante, vem da palavra mãe, e o patrimônio vem da palavra pai, né? Então, isso que o pai tem ali, digamos, a parte lá do sustento, lá da família, né? E o matrimônio vem da palavra mãe. Vamos abrir em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 27, aliás, Mateus 7, 24. Todo homem, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o casamento é como essa construção que nós lemos aqui, né? Eu falei sobre a impureza, né? O cimento não formar liga, né? O cimento, o pessoal diz, o cimento está secando, né? O cimento está secando. O cimento está reagindo, é uma reação química, ele não seca, ele reage e forma ali uma outra substância que é dura, tá? Então, o casamento, ele é essa construção, então ele vai se consolidando, ele vai se fortalecendo. Então, você só tem, assim, uma reação química, né? Se os compostos são puros, e assim é também essa nossa união. Então, ela tem que ter pureza, ela tem que ter, os componentes ali têm que ser realmente unidos e puros para que haja essa firmeza. E outra coisa numa construção é a gente usar materiais nobres, então usar um bom cimento, né? Então, antigamente, né, não sei se você já viu, né? Eu já vi, as construções romanas, eles usavam lá um tipo de concreto, né? Que até hoje você vê aquelas construções ali, o cimento é muito mais duro do que era antigamente, e hoje em dia é até difícil, né?
se conseguisse um cimento tão duro quanto aqueles que os romanos faziam. Eles descobriram lá uma formulação, usava um tipo de lava vulcânica, enfim, era uma mistura lá que eles descobriram, e realmente é algo muito interessante. Inclusive, esse concreto, né, que eles fizeram, os romanos, ele até curava embaixo d'água. Então, você vê hoje, né, os portos romanos, ali, os ancoradouros, são mais resistentes do que muitas construções atuais. Então, isso aí vem da escolha dos materiais corretos. Então, quando a gente tem um casamento, a gente tem que ter materiais nobres. Então, que materiais são esses, né? São sentimentos, são palavras que a gente fala, que vai construindo, né? Vai formando esse casamento. Então, são sentimentos que a gente expressa, que aquilo vai se consolidando. Então, a gente tem que usar realmente materiais, coisas que são nobres nessa construção, nessa união, nesse nosso casamento, né? E a principal parte de uma casa é justamente o quê? É a parte estrutural, aquilo que a gente não vê, né? Então, você olha aqui essa construção, você vai ver o teto, você vai ver a parede, mas você não vai ver o quê? Você não vai ver as fundações, né? Você não vai ver as colunas, né? E se você olhar no teto aqui, você vai ver umas barras aqui que são as vigas, né? E se você tem que olhar bem, e se aqui tiver um teto falso, você não vai ver as vigas, tá? Mas isso é essencial para manter uma construção. Então, assim também é um casamento. Muitas vezes você olha um casal, né? Você pode até se admirar daquele casal, né? Achar bacana aquela união, mas o que mantém é uma coisa até interessante. Hoje em dia há muitos casamentos, né, que são só fachada. Você olha assim, né, aquela fachada, e você vai ver depois as pessoas brigam, se desentendem, enfim. Então, é só aquela aparência, né? Então, é o quê? É uma construção que não tem alicerce. E a construção mesmo, você olha assim, muitas vezes, ela até pode não impressionar muito, mas ela tem um alicerce bom, se ela se mantém firme, né? Então, o mais importante, meus irmãos, não é tanto a aparência é importante, mas o mais importante são os alicerces, aquilo que mantém assim, essa união, essa estabilidade da construção. Então, isso que é a parte que é mais importante. Aquilo que a gente não vê, é aquilo que se cultiva em casa, aquilo que se faz no dia a dia, que as pessoas não veem, as pessoas não participam muitas vezes, né? E o alicerce é o quê? É aquilo que a gente vê no primeiro dia, né? Quando você está construindo, você vê o alicerce, né? Você vê lá, não sei se você já viu uma construção, né? Se teve essa curiosidade. Então, cava-se um buraco, você vai ver ali, eles vão colocar estacas, dependendo, estacas especiais, né? Aí você vê esse alicerce. Então, meus irmãos, assim é no casamento. Então, tudo começa naquele início ali. Então, vem através lá das escolhas iniciais, através dessas decisões que a gente toma inicialmente. Então, isso vai formar esse alicerce. Então, vem pelas escolhas que a gente faz. E a gente tem que orar para termos boas escolhas, né? Então, de nada adianta, né, uma casa bonita, né, se a gente não tem fundações, ou as fundações são ruins, né? Não sei se você já foi a Santos, né? É interessante, você passa ali na praia, você vê uns prédios assim, prédio não chega a cair, né, mas está meio inclinado assim. Você vê vários, tá? É impressionante. Não caem, né? Não caem porque
ele meio que estabilizou, aí um prédio está meio encostado no outro, o outro segura, mas é um negócio impressionante aquilo. Mas esse é um problema de quê? De fundação. A fundação ali ela não foi assim apropriada para aquele terreno, né, que é à beira do mar, né? Então é um terreno arenoso, enfim, algumas características que o pessoal desconsiderou, né? E muitas vezes é um prédio até bonito. Você olha assim, um prédio, né, bonito, mas torto, né? Eu não, espero que não caia, né? Então, a gente tem que cultivar, meus irmãos, não é essa aparência, né? Nos dias atuais, nessa época de internet, né? Todo mundo quer fazer, né? Quer sair bem na foto, né? Quer colocar o seu Instagram, né? Tem gente até que usa aqueles, como é que é o nome? O do Photoshop, né? Aí você olha assim a pessoa, né? Na vida real você vê, não, quem é essa pessoa? Não conheço, né? Então hoje em dia, valoriza-se muito a imagem, né? E não o que está sustentando, aquilo que está segurando, está firmando, que muitas vezes nem firma, né? E essa parábola que nós lemos aqui da construção, né, ela termina, é interessante, ela não termina com a construção, né? Às vezes uma obra, você está contando a historinha da construção, né? Depois ficou pronto. Mas a parábola, ela termina o quê? Com a ruína da casa, né? Por quê? Porque o que importa em nossos casamentos é o final da história. É o final. Então, como é que a gente vai viver a nossa vida? Como é que a gente vai, digamos assim, viver o nosso casamento, ou cultivar o nosso casamento? Então, o mais importante é o final da história. O final, assim, se a gente vai permanecer firme ali realmente com o Senhor e firmes nessa união realmente. Então, outro aspecto que é importante a gente considerar, né, que mesmo com a boa construção e bons fundamentos, a casa vai ser assolada, né, ela vai sofrer intempéries, né, vai sofrer condições assim extremas. Não sei se você já viu lá na internet alguns faróis, né, que ficam em lugares assim do mundo, né, que você vê lá aquele farol, aquela onda assim, né, varrendo o farol e o farol lá em pezinho, né? Você até tenta imaginar como é que alguém construiu um farol naquele lugar, né? Mas depois você lê, você entende como é que construíram aquilo ali, né? Então, assim meus irmãos, o nosso casamento. Então, se ele é bem consolidado, né, se é feito com materiais nobres, né, a gente tem ali sentimentos, né, que são realmente estão baseados lá no amor de Deus, realmente, né? Então, ele vai resistir a essas intempéries. Então, a gente tem que estar preparado para essas intempéries, né? Essas dificuldades que, porventura, surgem, né? Uma outra coisa, quando nós lemos aqui, né, sobre construção, é sobre o desperdício, né? Deixa eu até voltar aqui em Mateus 7, né? Deixa eu voltar aqui. 7:24. 7:24, né? Nesse caso, né, o construtor insensato, né, quando nós lemos aqui, né,
ele estava convencido, né, aquele que construiu sobre a areia, né, que a sua casa aguentaria, mas ele foi tomado de surpresa, né, justamente por causa da sua confiança. Então, muitas vezes, a gente toma decisões, e alguns casamentos, né, infelizmente isso acontece, e vamos chamar assim de excesso de confiança, aquela confiança em que naquele material, naquela construção, no caso, os prédios lá de Santos, né, que estão tortos. Então, alguém tomou a decisão ali e fez o quê? Ele acreditou que aquilo ali ia dar certo. Quer dizer, então ele confiou em algo que não podia confiar, né, naquela decisão lá, que, aliás, vários tomaram, né? Parece que um tomou, o outro copiou, enfim, né? E hoje a gente vê algumas situações ali, assim, desse jeito. Então, isso aí é a confiança em quê? A confiança que não tem que ser naquela condição que não é a palavra de Deus, que não é aquela coisa que é confiável. O que é confiável é o quê? Aquilo que é eterno, aquilo que é o fundamento, aquilo que é a rocha, aquilo aonde a gente pode o quê? Firmar a nossa fundação. Então, lá em Santos, o prédio que não tomba, ele tem uma fundação lá, né? Vai pegar ali um terreno que não vai ceder, né? Então, é isso que a gente tem que ter em nosso casamento, quer dizer, buscar a rocha, aquilo que é firme, né? Então, meus irmãos, quando a gente toma essas decisões, né, no caso, numa construção no nosso casamento, né, muitas vezes a gente se depara, né, com situações, né, de outros casamentos, né, e muitas vezes a gente até declara, no meu casamento vai ser diferente, né, a gente se espelha, né, muitas vezes em exemplos até errados para dizer, não, o meu não será assim, né? Mas, na verdade, meus irmãos, Deus tem algo novo para você, é uma experiência nova. Assim como quando você se converte, né, Deus vai te dar algo novo, cada um de nós é único diante de Deus, assim também os nossos casamentos são únicos. A gente não precisa olhar assim, tudo bem, vamos nos pautar por bons exemplos, né? Mas não é a gente confiar naquilo que é humano. Então, não basta a gente dizer assim, não, é até meio que julgar, aqueles caras ali, o meu vai ser melhor que aquele, né? Então, a gente não sabe muitas vezes as dificuldades que às vezes que um casal que a gente talvez nem conheça bem, né? E a gente até julga muitas vezes. A gente não sabe as lutas que aquelas pessoas estão passando e a gente até julga, a gente pensa errado. Então, a gente tem que buscar realmente o Senhor, a Jesus. Ele que é a resposta. Não, muitas vezes, essa fachada que a gente olha, que a gente acha que aquilo é o errado. E muitas vezes não é bem assim, né? Mas aquilo, às vezes, é uma experiência, uma fase ruim que aquele casal está tendo, né? Então, a esse homem, né, que não construiu, né, ou que teve infelicidades lá no seu casamento, né, muitas vezes, né, isso ocorre por falta de humildade, né, de reconhecer que não fez algo assim pautado realmente lá no fundamento. Isso muitas vezes, né, a gente vê casamentos, né, que futuramente começam a apresentar problemas e a gente vê que houveram falhas, né, nesses primeiros passos, nessas escolhas, né? Mas Deus pode mudar, Deus pode transformar.
Agora, a gente tem que ter humildade, a gente tem que reconhecer e pedir para o Senhor consertar, né? Então, a gente tem, por exemplo, falando ainda em obras, né, já que eu estou falando de obra aqui, né, você consegue consertar uma estrutura danificada. Agora, isso a gente tem que ter humildade, a gente tem que reconhecer, né, que há um erro que precisa ser consertado, né? Outra coisa é a teimosia. Muitas vezes a gente, né, toma certas posições, né, que a gente é teimoso, ao invés da gente ter mansidão. E outra coisa também, meus irmãos, é a gente se deixar levar pelas águas, né? A água é o quê? É o mundo, né? Então, a água, né, que ela vinha atacar, né, essas construções, é o quê? É aquela substância que vai minando, né? Ela vai corroendo, né? Então, você tem uma estrutura de uma casa que vai sendo corroída. Então, assim é um mundo. Então, ele vem com as impurezas, ele vem com ideias, né? Hoje em dia, lá pela internet, vem muita porcaria, né? Então, são coisas que vão minando. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que evitar isso. A gente tem que colocar barreiras, colocar proteções. A gente tem que criar proteções para que a gente não seja, realmente, os nossos casamentos não sejam minados pelo mundo. E, para finalizar, meus irmãos, eu queria que lêssemos aqui em Mateus, capítulo 6. Isso é interessante, isso aqui foi pouco antes da parábola das duas casas, né? Quando Jesus declarou esse texto aqui que eu gostaria de ler. Está em Mateus 6, versículo 21. Eu queria, vamos ler aqui a partir do 19, tá? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém. Vamos ler também aqui no 22, né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Então, meus irmãos, principalmente na nossa vida, né, no nosso casamento, a gente tem que acumular esse tipo de tesouro. Então, não é só um patrimônio, se Deus te deu a bênção, né, de ter um patrimônio material, né? Mas a gente tem que saber o seguinte, que a gente tem que pleitear, né, ou buscar, são os tesouros no céu, em primeiro lugar, né? Então, é onde justamente a traça, né, a ferrugem, a água, o mundo, ele não consegue destruir. Então, é isso que a gente tem que buscar realmente. E estar assim, diante de Deus, né, com o nosso cônjuge, né, com nossa família, buscando realmente esses valores que são os tesouros no céu. Amém. Então vamos orar. A pastora Luziana quer falar alguma coisa, trazer algum recado? Tá, então eu vou orar aqui.
Senhor Deus, colocamos diante de Ti esta palavra, Senhor, e te pedimos que possamos cultivar, Senhor, esses tesouros, Senhor, a começar pelo nosso casamento, pelas nossas famílias, Senhor, e firma realmente, Senhor, aqui as famílias, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos seus lares, Senhor, com certeza, orando também por suas famílias, por seus lares, Senhor. Te pedimos, Senhor, alcança a todos, Senhor, aqueles que têm tido lutas, Senhor, nas suas famílias, sejam lutas de quaisquer natureza, Senhor. Age, Senhor, e dá bênção, dá vitória, Senhor, pois o mundo não tem poder, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre Teus filhos. Nós te pedimos aqui, Senhor, abençoa, e que, Senhor, as famílias, Senhor, as famílias da nossa igreja, sejam abençoadas, Senhor, e se mantenham firmes na rocha. Dá a Tua direção, dá a Tua graça, Senhor, edifica, e que todos possamos nos manter puros, Senhor, e íntegros na Tua presença, Senhor, em dias como os de hoje, Senhor, onde somos cercados, Senhor, de muitas informações, muitas coisas, Senhor, muitas mentiras, Senhor, muitas coisas que minam até, Senhor, podem minar, Senhor, os sentimentos. Te pedimos, Senhor, firma-nos em Ti, Senhor, realmente, e livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, e nos afasta também do amor e dessa união, Senhor, que tem que haver entre Cristo e a igreja, Senhor, e nos nossos casamentos, entre o esposo e a sua esposa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.